O som cristalino do chocalho de prata era a única coisa que impedia o silêncio daquela estrada de se tornar ensurdecedor. Alice, com apenas 8 meses de vida, agitava o pequeno objeto com uma força que não parecia vir de seus braços franzinos, enquanto o frio do inverno paranaense tentava atravessar a lataria enferrujada do velho carro de seu pai. Naquela tarde cinzenta, Samuel olhava para a filha pelo retrovisor e sentia um nó na garganta que nenhuma lágrima era capaz de desfazer. Ele sabia que o leite estava no fim e que as promessas que fizera à sua falecida esposa pareciam estar se quebrando junto com sua própria dignidade. O que ele não imaginava é que, em poucos minutos, um encontro naquela estrada deserta mudaria não apenas o destino de Alice, mas revelaria um segredo enterrado sob o gelo daquela colônia. Assista até o final, pois cada detalhe dessa jornada vai te surpreender. Depois, me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para essa história. E se o que você ouvir hoje tocar o seu coração, se inscreva no canal para apoiar meu trabalho. Eu conto com você. A neblina no interior do Paraná não é como em outros lugares. Ela é espessa, úmida e parece carregar o peso das histórias que as pessoas preferem não contar. Samuel conhecia bem aquele nevoeiro. Aos 32 anos ele já tinha visto o brilho de sua vida se apagar com a partida da esposa, menos de 1 ano atrás. Agora, ele vivia em uma casa de madeira inacabada, onde o vento assoviava entre as frestas das tábuas durante a noite. Samuel era o melhor mecânico da região, um homem que sabia ouvir o coração de um motor apenas pelo som, mas sua honestidade acabou se tornando sua maior maldição. Meses atrás, Samuel trabalhava na oficina mais importante da cidade, que prestava serviços para a prefeitura. Ele descobriu que as peças usadas nas máquinas públicas eram superfaturadas e muitas vezes nem sequer eram trocadas. Ao denunciar o esquema para o dono da oficina, que por acaso era sobrinho do prefeito, Samuel não recebeu um agradecimento. Recebeu uma demissão sumária e uma marca invisível. Naquela colônia de descendentes europeus, onde o sobrenome e a influência política valem mais que o caráter, ele foi banido. Ninguém mais o contratava. O mecânico talentoso agora era apenas um viúvo desesperado fazendo bicos para comprar fraldas. Naquela tarde específica, o desespero tinha um peso físico. Samuel estava voltando de uma tentativa frustrada de vender seu último jogo de chaves de fenda profissionais. O comprador, sabendo de sua situação, ofereceu metade do valor real, e Samuel, mesmo precisando, recusou. Ele ainda tinha um resto de orgulho, embora esse orgulho não enchesse a barriga de Alice. A pequena, sentada na cadeirinha gasta no banco de trás, balançava o chocalho de prata, a única herança que restara da mãe. O som era límpido, cortando a melancolia do ambiente. De repente, o barulho de um motor potente rasgou o silêncio da estrada de terra. Uma caminhonete de luxo, preta e brilhante, passou em alta velocidade por uma poça enorme, lançando uma onda de lama fria sobre o carro parado de Samuel. Ele sentiu o impacto da água suja contra o para-brisa e apertou o volante com força. Mas o que aconteceu em seguida foi o que realmente o fez parar de respirar por um segundo. Alguns metros adiante, a caminhonete desviou bruscamente de algo no chão, mas nem sequer reduziu a velocidade. O motorista acelerou ainda mais, desaparecendo na curva seguinte e deixando apenas o cheiro de diesel e a lama assentando. Samuel estreitou os olhos. No meio da estrada, meio submerso em uma valeta de água barrenta, havia um vulto. Parecia um amontoado de roupas velhas, mas Samuel sabia que era algo mais. "Fica aqui, Alice. O papai já volta", ele murmurou, embora a bebê não pudesse entender. Ele saiu do carro e o vento cortante o atingiu como uma navalha. Ao se aproximar, o coração de Samuel deu um salto. Era um homem, um idoso, caído de bruços, com a mão estendida como se estivesse tentando alcançar algo que não existia mais. Era o velho Olavo. Todos na região conheciam aquele nome, mas poucos conheciam o rosto. Olavo era o dono da maior fazenda de araucárias e produção de pinhão da colônia. Um homem que vivia isolado há décadas. Diziam que ele era um milionário excêntrico, mas os boatos espalhados pelo Dr. Heitor
o poderoso advogado da cooperativa local, sugeriam que o velho tinha perdido o juízo e que suas terras estavam abandonadas por pura loucura. Samuel se ajoelhou na lama. O corpo de Olavo estava gelado e sua respiração era um chiado fraco e doloroso. Seu Olavo, o senhor consegue me ouvir? Perguntou Samuel, tentando virá-lo com cuidado. O rosto do velho estava pálido, manchado de terra e sangue onde ele havia batido a cabeça na queda. Samuel olhou para a estrada. Ele sabia que pelo menos 3 carros de pessoas influentes da cidade tinham passado por ali minutos antes, incluindo a caminhonete do sobrinho do prefeito. Todos o viram. Todos ignoraram. A vida de Samuel já estava um caos. Ele tinha uma bebê chorando no carro, as contas vencidas e o tanque de combustível na reserva. Levar aquele homem para o hospital significaria gastar o pouco que tinha e se envolver em um problema que a cidade inteira parecia querer evitar. Mas, ao olhar para Alice através do vidro do carro, Samuel lembrou-se do que sua esposa sempre dizia: a nossa riqueza não está no que guardamos, mas no que oferecemos quando não temos nada. Com um esforço físico enorme, Samuel levantou o corpo pesado de Olavo. A lama sujou seu casaco gasto, manchou o estofamento já precário do banco do passageiro, mas ele não se importou. Enquanto acomodava o idoso, algo caiu do bolso do casaco de Olavo e deslizou para baixo do banco do motorista. Samuel não percebeu de imediato. Ele só pensava em chegar ao posto de saúde antes que fosse tarde demais. No caminho, o silêncio de Olavo era interrompido apenas por delírios febris. Ele sussurrava palavras desconexas, algo sobre água envenenada e um envelope azul. Samuel achou que fosse apenas a confusão mental da hipotermia. Mas havia algo naquela situação que não fazia sentido. Por que o carro de Olavo não estava ali? Como um homem tão idoso estaria caminhando quilômetros naquela chuva? Ao chegar ao pequeno hospital da colônia, o clima mudou instantaneamente. As enfermeiras reconheceram Olavo e o pânico se instalou. Mas não era um pânico de preocupação, era de medo. Samuel ficou parado no corredor sujo de lama, enquanto via médicos e seguranças se movimentarem. Ninguém lhe agradeceu. Pelo contrário, os olhares eram de desconfiança, como se ele, o mecânico marcado, tivesse algo a ver com o estado do fazendeiro. Foi quando ele voltou para o carro que o mistério começou a ganhar contornos reais. Ao tentar limpar a lama do banco, Samuel sentiu um objeto metálico sob seus pés. Ele se abaixou e puxou um relógio de bolso antigo, de prata escurecida pelo tempo. O relógio não funcionava. Os ponteiros estavam parados, como se o tempo tivesse decidido congelar naquele exato lugar. Mas ao pressionar o trinco, a tampa se abriu, revelando uma pequena fotografia protegida por um vidro rachado. O coração de Samuel parou. Na foto, uma mulher jovem e sorridente segurava um livro. Ele a reconheceu imediatamente. Era a professora Helena, a mulher que anos atrás havia lutado contra tudo e todos para conseguir uma bolsa de estudos para a esposa de Samuel, permitindo que ela fosse a primeira de sua família a terminar o ensino médio. Helena tinha sido o anjo da guarda daquela região até desaparecer misteriosamente pouco antes de Samuel se casar. O que um relógio com a foto da professora Helena estava fazendo com o velho Olavo? E por que aquele relógio parecia ter tanta importância? Samuel sentiu um soco no estômago. Ele percebeu que o socorro que prestara na estrada não foi um simples acidente. Havia fios invisíveis conectando sua vida, sua dor e aquele velho fazendeiro. Mas isso era só o começo. Enquanto observava o relógio, um carro de luxo estacionou bruscamente atrás do seu. Do veículo saiu o Dr. Heitor. O advogado caminhou em direção a Samuel com um sorriso que não chegava aos olhos. Seus sapatos caros pisavam na lama com desprezo, e seu terno cinza parecia uma armadura de poder. Soube que você foi o bom samaritano do dia, Samuel, disse Heitor, a voz mansa escondendo uma ameaça latente. Olavo é um homem difícil. Você não deveria ter se incomodado. Deixe que a cooperativa cuide dele agora. Afinal, somos os responsáveis pelos negócios dele, já que ele... Bem, você sabe, não coordena mais as coisas. Heitor estendeu a mão não para cumprimentar, mas para exigir algo. Disseram que ele estava carregando algumas coisas pessoais. Documentos, talvez.
Seria melhor você me entregar tudo o que encontrou com ele, para a segurança do próprio Olavo, é claro. Samuel sentiu o chocalho de Alice soar no banco de trás, um toque cristalino que parecia um alerta. Ele fechou a mão sobre o relógio de bolso, escondendo-o no bolso da calça. Ele olhou para Heitor e viu pela primeira vez o brilho da ganância por trás das lentes dos óculos caros. O sistema que o tinha destruído agora estava ali, pedindo sua colaboração. Eu não encontrei nada, Dr. Heitor, mentiu Samuel, sua voz soando mais firme do que ele se sentia. Só encontrei um homem morrendo na lama, enquanto pessoas de caminhonetes caras passavam direto por ele. O rosto de Heitor endureceu. O sorriso desapareceu, revelando a face fria do poder que dominava a colônia. Pense bem, Samuel. Você tem uma filha para criar. Está devendo meses de luz e sei que o banco está de olho na sua pequena propriedade. Seria uma pena se o conselho tutelar decidisse que uma criança não pode viver em uma casa sem eletricidade e sem comida básica. A ameaça pairou no ar, mais fria que o inverno paranaense. Heitor deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Entregue o que ele te deu, ou o que você pegou dele, e eu garanto que seu emprego na oficina volta amanhã. Suas dívidas desaparecem. Você pode ser o herói da sua filha, Samuel. Ou pode ser o homem que perdeu tudo por causa de um velho que nem sabe o próprio nome. Samuel olhou para o hospital, onde Olavo lutava pela vida, e depois para o Dr. Heitor, que oferecia uma saída fácil para todo o seu sofrimento. A tentação era uma chama ardente em meio ao gelo. Mas o peso do relógio no seu bolso e a lembrança da professora Helena o impediam de ceder. Ele achou que estava tudo resolvido com aquela negativa, mas não poderia estar mais enganado. O que Heitor estava disposto a fazer para conseguir o que Olavo escondia ia muito além de ameaças verbais. Naquela noite, sob a luz de uma única vela em sua casa inacabada, Samuel viu Olavo em seus pensamentos. O que seria o envelope azul? E por que a vida de um mecânico falido agora dependia de um segredo, guardado por um homem, que a cidade inteira queria ver calado? Ele ainda não sabia, mas a guerra pela alma daquela colônia tinha acabado de começar, e ele era o único soldado no caminho dos gigantes. E é aqui que muita gente desiste, mas Samuel não podia. Ele olhou para Alice dormindo e soube que, pela primeira vez em muito tempo, ele tinha algo pelo qual lutar que era maior que sua própria dor. Mas o preço dessa luta seria mais alto do que ele jamais imaginou. A pequena Alice chorava, um som agudo que parecia perfurar as paredes de madeira da casa inacabada. Samuel tentava niná-la, mas seus próprios braços tremiam. Ele olhava para a lata de leite em pó sobre a mesa. Restavam apenas 2 medidas, o suficiente para uma última mamadeira. O frio da noite paranaense entrava sem pedir licença pelas frestas, e o silêncio da colônia lá fora era apenas interrompido pelo uivo do vento nas araucárias. Samuel sentia o peso do mundo em seus ombros. Ele tinha o relógio de bolso de Olavo na mão, o objeto que o Dr. Heitor tanto desejava, e sabia que aquele pequeno pedaço de prata era sua única moeda de troca para salvar a filha, ou a corda que terminaria de enforcar sua vida. Mas o que Samuel descobriu naquela noite foi algo que ele não poderia ter previsto em seus piores pesadelos. Se você está acompanhando essa história e quer saber até onde um pai é capaz de ir pela justiça e pela sua filha, não se esqueça de se inscrever no canal agora. Sua inscrição ajuda a contar histórias como essa, que mostram a força da integridade em um mundo de aparências. E aproveita para comentar aqui embaixo o que você faria se estivesse no lugar de Samuel. Cederia ao suborno ou enfrentaria o sistema? Eu leio cada um dos comentários de vocês. Samuel não conseguiu dormir. A imagem da professora Helena na foto do relógio o perseguia. Mariana, sua falecida esposa, sempre falava dela com uma gratidão que beirava a devoção. Helena não era apenas uma professora. Ela era o símbolo de uma esperança que a colônia tentava esmagar. Samuel se lembrava de Mariana dizendo que, sem Helena, ela nunca teria tido coragem de sonhar com uma vida fora da lida pesada da roça. E agora, aquele relógio estava nas mãos de Olavo, o homem que todos diziam ser louco. Na manhã seguinte, com a geada cobrindo o gramado como um lençol de vidro, Samuel tomou uma decisão.
Ele precisava ver Olavo novamente, mas não como o homem que o resgatou, e sim como alguém que buscava a verdade. Ele enrolou Alice em 3 cobertores, colocou-a no banco de trás do carro velho e partiu em direção ao posto de saúde. Ele sabia que Heitor teria colocado vigias ou que a administração do hospital estaria sob o controle da cooperativa, mas ele conhecia os atalhos. Ele era um homem daquela terra e o sistema podia ter o dinheiro, mas Samuel tinha o conhecimento de cada trilha e cada sombra da região. Ao chegar, ele não entrou pela porta principal. Ele contornou o prédio de tijolos aparentes e encontrou Dona Rosa, uma senhora que trabalhava na limpeza há 30 anos e que tinha sido amiga de sua sogra. Rosa estava lá fora, sacudindo alguns panos, com o rosto marcado pelo tempo e pelo rigor do clima. Samuel, o que você está fazendo aqui, menino? O doutor. Heitor proibiu qualquer visita para o velho Olavo, sussurrou ela, olhando nervosamente para os lados. Eu preciso falar com ele, Rosa. É sobre a Mariana. É sobre esse chocalho que a Alice carrega, respondeu Samuel, mostrando o pequeno objeto de prata. Dona Rosa arregalou os olhos e fez o sinal da cruz. Esse chocalho. Eu não vi essa peça há 20 anos. Entre pela lavanderia. O quarto dele é o 104 no final do corredor. Mas seja rápido. Se te pegarem aqui, nem a sua fé vai te salvar. Samuel entrou, o coração batendo como um motor desregulado. O corredor cheirava a éter e a cera de chão barata. Ele chegou ao quarto 104 e entrou sem bater. Olavo estava lá, pálido, com tubos de oxigênio no nariz, mas seus olhos estavam abertos e fixos na janela, observando o céu cinzento. Quando Samuel se aproximou, o velho não se assustou. Ele apenas desviou o olhar para Alice, que estava no colo do pai. Ao ouvir o som do chocalho de prata que a bebê agitou nervosamente, Olavo soltou um suspiro profundo, um som que parecia carregar décadas de mágoa. Então, ele voltou para casa, murmurou Olavo, a voz fraca e rouca. O senhor conhece este chocalho, seu Olavo? E este relógio? Samuel perguntou, tirando o objeto do bolso. Olavo estendeu a mão trêmula e tocou o vidro rachado do relógio. Lágrimas começaram a escorrer pelos sulcos profundos de seu rosto. Helena, minha Helena. Eles tiraram tudo de mim, Samuel. Eles disseram que eu era louco para que ninguém acreditasse no que ela descobriu. E agora eles querem o que sobrou da terra para esconder o crime. Samuel sentiu um calafrio que não vinha do inverno. Que crime, seu Olavo? Do que o senhor está falando? O velho tossiu um som doloroso que parecia rasgar seu peito. A cooperativa. Eles estão matando o solo, Samuel. Eles usaram produtos químicos proibidos para aumentar a produção, mas isso contaminou o lençol freático. O gado dos pequenos produtores começou a morrer e eles usaram isso para comprar as terras a preço de banana, dizendo que o solo estava amaldiçoado. Helena descobriu tudo. Ela tinha as provas, por isso ela teve que sumir. Samuel sentiu as pernas fraquejarem. A professora Helena não tinha ido embora por vontade própria. Ela tinha sido silenciada, e Mariana, sua esposa, tinha sido protegida por ela. Olavo revelou que Mariana era, na verdade, sua afilhada secreta, filha de uma irmã que ele perdera cedo. O chocalho de prata foi um presente dele, entregue através de Helena, para que a menina tivesse sempre uma proteção. O envelope azul, Samuel. Olavo apertou o braço dele com uma força surpreendente para alguém em seu estado. Ele está no celeiro da fazenda velha, sob as tábuas do assoalho, perto da prensa de pinhão. Lá estão os relatórios originais de Helena e as escrituras reais que eles tentaram falsificar. Se Heitor pegar aquele envelope, a verdade morre comigo. Mas havia algo que Olavo não disse, e Samuel só perceberia mais tarde. O que ele disse em seguida deixou Samuel em choque. Eles sabem que você está com o relógio. Eles não vão apenas tirar sua casa, Samuel. Eles vão usar a Alice para te quebrar. Heitor já assinou os papéis para alegar que você é negligente. Você tem poucas horas. Samuel saiu do hospital com a mente em chamas. Ele colocou Alice no carro e pela primeira vez sentiu um medo real, um medo visceral. Ele não era mais apenas um mecânico desempregado. Ele era o guardião de um segredo que poderia derrubar o império da cooperativa.
Mas como ele enfrentaria o Dr. Heitor? O homem tinha a polícia, os juízes e o dinheiro da colônia em suas mãos. Ele dirigiu até sua casa, mas antes de chegar, viu o brilho de luzes de giroflex. Uma viatura da polícia e o carro preto de Heitor estavam estacionados em frente à sua modesta construção de madeira. Heitor estava lá, conversando com um oficial, segurando uma pasta de couro. Samuel parou o carro a uma distância segura, escondido atrás de uma fileira de araucárias. Ele viu Heitor apontar para a casa, com aquele sorriso cínico que Samuel aprendera a odiar. Ele sabia o que estava acontecendo. Eles estavam lá para levar Alice. O sistema estava fechando o cerco, usando a única coisa que ele amava como isca. Papai vai cuidar de tudo, meu amor, sussurrou Samuel para Alice, que agora dormia serenamente, alheia ao perigo. Ele engatou a marcha a ré e manobrou com cuidado. Ele não podia voltar para casa. Ele não tinha para onde ir, exceto para o único lugar onde o passado e o futuro se encontravam, a fazenda velha de Olavo. Enquanto dirigia pelas estradas secundárias, a chuva começou a cair novamente, transformando a terra em um sabão perigoso. Samuel pensava em Mariana. Ele sentia a presença dela naquele carro, como se o som do chocalho fosse a voz dela o guiando. Ele achou que estava tudo resolvido, que bastava pegar o envelope e tudo ficaria bem. Não poderia estar mais enganado. A fazenda de Olavo ficava no topo de um morro, cercada por uma floresta densa. O casarão estava em ruínas, com as janelas quebradas, parecendo olhos vazios nos observando. Samuel parou o carro perto do celeiro. O cheiro de madeira podre e mofo era sufocante. Ele pegou uma lanterna gasta e começou a procurar pela prensa de pinhão que Olavo mencionara. O celeiro era um labirinto de sombras. Cada estalo da madeira parecia um passo de alguém o seguindo. Ele encontrou a prensa, uma máquina enorme de ferro fundido, coberta de teias de aranha. Ele se ajoelhou e começou a bater nas tábuas do chão. Toque, toque, toque. O som era sólido, até que perto da base da máquina, o som mudou. Era oco. Com a ajuda de uma barra de ferro, Samuel forçou a madeira. O estalo da tábua quebrando ecoou como um tiro no silêncio da noite. E lá estava ele, um envelope azul, protegido por um invólucro de plástico grosso. Mas antes que Samuel pudesse pegá-lo, o som de um motor potente ecoou do lado fora. Luzes de faróis altos varreram o interior do celeiro, iluminando a poeira que dançava no ar. Eu sabia que você viria para cá, Samuel. A voz de Heitor ecoou através de um alto-falante. Você é previsível. Um homem que não tem nada sempre tenta ser o herói, mas heróis morrem pobres e seus filhos acabam em abrigos do Estado. Samuel apertou o envelope contra o peito. Ele olhou para Alice, que tinha acordado com o barulho e começava a chorar. Ele estava encurralado. Heitor não tinha vindo sozinho. Ele tinha trazido seus capangas, homens que não faziam perguntas e que conheciam bem as covas rasas daquela colônia. O que aconteceu em seguida foi ainda pior. Heitor deu um ultimato. Entregue o envelope agora e eu deixo você ir embora com a menina. Você some da região e nunca mais volta. Recuse, e eu entro aí agora. Pego o envelope do seu cadáver e a Alice vai para um orfanato onde ninguém nunca saberá quem foi o pai dela. Samuel sentiu um soco no estômago. O dilema moral era dilacerante. Ele tinha a prova da verdade nas mãos, a chance de limpar o nome de Olavo e de Helena, de salvar a terra de Mariana. Mas o preço era a vida e a liberdade de sua filha. E é aqui que muita gente desiste. Mas Samuel olhou para o chocalho de prata caído no chão do celeiro e sentiu uma força que não era sua. Ele percebeu que, se entregasse o envelope, Heitor nunca o deixaria viver. Ele sabia demais. A promessa de liberdade era apenas uma mentira para facilitar o trabalho do vilão. Samuel respirou fundo, guardou o envelope sob a camisa e pegou Alice no colo. Nós vamos sair daqui, Alice, eu prometo. Mas como ele enfrentaria 3 homens armados em meio a uma tempestade, no topo de um morro isolado? O que ele não sabia era que Olavo, mesmo no hospital, tinha deixado uma última peça do quebra-cabeça preparada. E essa descoberta o deixaria em choque. Papai está aqui, Alice. Eles não vão encostar em você. Samuel sussurrou, sentindo as batidas do coração da filha contra seu peito.
em um ritmo tão frenético quanto o seu. Do lado de fora do celeiro, os faróis da caminhonete de Heitor cortavam a escuridão e a chuva, transformando as frestas da madeira em lâminas de luz branca. Samuel apertava o envelope azul contra o corpo, sentindo o volume dos papéis que valiam mais do que qualquer fortuna daquela colônia. Ele estava cercado, com uma bebê nos braços e o peso de uma verdade que ninguém queria ouvir. Mas o que ele descobriu ao abrir aquele envelope, enquanto ouvia os passos pesados dos capangas de Heitor sobre o barro, foi algo que faria o sangue de qualquer pai ferver de indignação. Assista até o final, pois o que Samuel encontrou escondido entre aquelas páginas vai mudar tudo o que você pensa sobre essa história. E se você acredita que um pai honesto pode vencer um sistema corrupto, se inscreva no canal para não perder o desfecho dessa jornada. Aproveita e me conta aqui embaixo. Você acha que Samuel deve entregar o segredo para salvar a própria pele ou deve ir até o fim? Sua opinião é fundamental para o nosso trabalho. Heitor não estava blefando. Samuel ouviu o som metálico de uma arma sendo engatilhada. O advogado, acostumado a comprar silêncios com dinheiro ou medo, estava perdendo a paciência. Samuel, não torne as coisas piores. Você é apenas um mecânico sem eira nem beira. Quem vai acreditar em você? Entregue esse envelope e eu garanto que a Alice terá um futuro. Caso contrário, eu mesmo farei questão de que ela esqueça que você existiu. Samuel olhou ao redor. O celeiro era uma armadilha, mas também era o território de Olavo. Ele se lembrou das palavras do velho no hospital. O sistema tem o dinheiro, mas a terra tem memória. Foi então que ele viu, atrás da velha prensa de pinhão, uma pequena alavanca de ferro, quase escondida pela palha seca. Não era uma peça da máquina. Era algo diferente. Com Alice em um braço, ele puxou a alavanca com o outro. Um rangido surdo de correntes enferrujadas ecoou, e uma parte do fundo do celeiro, que parecia apenas uma parede de tábuas velhas, cedeu alguns centímetros. Era uma passagem, um antigo duto usado para escoar grãos, que levava diretamente para o porão da casa principal. Olavo não era louco. Ele era um homem prevenido que sabia que, um dia, precisaria fugir daqueles que o cercavam. Samuel deslizou pela abertura no exato momento em que Heitor e seus homens arrombavam a porta principal do celeiro. O som dos tiros disparados contra as sombras que ele deixara para trás ecoou pelo túnel estreito. Mas isso era só o começo. Já no porão da casa velha, protegido pelo silêncio das paredes de pedra, Samuel finalmente abriu o envelope azul sob a luz fraca da sua lanterna. O que ele viu o deixou em choque. Não eram apenas relatórios sobre a contaminação da água. Havia fotos. Fotos da professora Helena com uma criança pequena no colo, em um lugar que Samuel reconheceu como sendo a fronteira do estado. E no verso de uma das fotos, uma carta escrita à mão com a letra firme e elegante de Helena. Olavo, se você está lendo isso é porque eu não consegui voltar. Heitor descobriu que eu sei sobre o mercúrio no rio, mas ele não sabe que eu salvei o que ele mais teme, a herdeira. Mariana não é apenas sua afilhada, Olavo. Ela é sua neta, a filha que Helena teve com o único filho de Olavo, que morrera em um acidente forjado anos antes. Samuel sentiu o chão sumir sob seus pés. Mariana, sua amada esposa, era a herdeira legítima de todas aquelas terras. Alice, a pequena bebê que agora sugava o próprio dedinho em busca de conforto, era a dona de tudo o que Heitor tentava roubar. O advogado não queria as terras apenas para a cooperativa. Ele queria apagar a linhagem de Olavo para que, por meio de manobras judiciais e documentos falsos de interdição, ele mesmo pudesse se tornar o administrador perpétuo daquela fortuna. A culpa e a raiva se misturaram no peito de Samuel. Ele achou que estava lutando por um estranho, mas estava lutando pelo futuro da própria filha e pela memória da mulher que amava. Mas ele não tinha tempo para lamentar. Ele ouvia os gritos de Heitor lá fora, ordenando que os homens vasculhassem cada centímetro da propriedade. Ele não saiu daqui. Procurem no mato, procurem na casa. Eu quero aquele envelope e quero o mecânico morto, gritava Heitor, a voz distorcida pelo ódio. Samuel sabia que não poderia ficar escondido para sempre. Ele precisava chegar à cidade, mas a estrada principal estaria bloqueada. Foi então que ele se lembrou do símbolo que carregava,
o relógio de bolso de Olavo. Ele o abriu novamente. Sob a foto de Helena, havia um pequeno compartimento que ele não tinha notado antes. Dentro, uma chave pequena e numerada. Uma chave de um cofre no antigo banco da colônia, um lugar que Heitor não tinha poder para abrir sem a presença do proprietário ou de um herdeiro direto. Samuel olhou para Alice. Nós vamos conseguir, minha filha, por você e pela sua mãe. Ele saiu pelo fundo da casa, rastejando pela vegetação densa sob a chuva que agora caía como um castigo. Ele conhecia aquela floresta. Como mecânico, ele tinha consertado os tratores de quase todos os pequenos sitiantes daquela região. Ele sabia quem eram os homens que também tinham sido pisoteados pelo sistema de Heitor. Ele caminhou por horas, evitando as estradas, até chegar à pequena casa de seu Benício, um antigo tratorista que tinha perdido uma perna em um acidente de trabalho e que a cooperativa se recusara a indenizar. Benício estava sentado na varanda, fumando um cigarro de palha, observando a tempestade. Samuel, o que você está fazendo aqui a essa hora com essa criança? Perguntou Benício, levantando-se com dificuldade. Benício, eu preciso de um favor, o maior da minha vida. Heitor está atrás de mim. Ele quer matar a memória da Helena e o futuro da minha filha. Benício olhou para Alice e depois para os olhos desesperados de Samuel. Ele viu a verdade ali. Ele viu o mesmo brilho de honestidade que o fizera confiar em Samuel para consertar seu único meio de sustento anos atrás. Entre, rapaz. Seque essa menina. Minha velha vai cuidar dela enquanto a gente pensa em um plano. Se Heitor quer guerra, ele vai descobrir que nesta colônia ainda existem homens que não se vendem. Benício revelou que Heitor tinha um prazo. No dia seguinte, às 10 da manhã, haveria uma assembleia extraordinária na igreja da colônia. Heitor pretendia apresentar uma procuração falsa, assinada supostamente por Olavo, cedendo todos os direitos das terras para a cooperativa. Se Samuel não chegasse lá com as provas antes da assinatura, a fraude seria oficializada e ninguém mais poderia contestar. Mas tem um problema, Samuel, disse Benício, a voz grave. A polícia da cidade responde ao prefeito e o prefeito é sócio do Heitor. Se você aparecer na estrada, será preso por sequestro. Heitor espalhou no rádio que você roubou o velho Olavo e fugiu com a criança para pedir resgate. Samuel sentiu o cerco se fechar. Ele estava sendo caçado como um criminoso pela mesma sociedade que ele tentava salvar. Ele achou que estava tudo resolvido por ter encontrado um aliado, mas não poderia estar mais enganado. Heitor já tinha previsto que Samuel buscaria ajuda. Enquanto Samuel e Benício conversavam, o som de um carro se aproximando da casa de Benício fez os dois pararem. Não era a caminhonete de Heitor, era uma caminhonete velha, caindo aos pedaços, dirigida por um jovem que Samuel reconheceu. Era o filho de um dos sitiantes que tinham perdido o gado pela água envenenada. Samuel, você precisa sair daqui agora, gritou o jovem. Eles estão revistando todas as casas de quem já teve problemas com a cooperativa. Heitor ofereceu uma recompensa de R$10.000 por qualquer informação. Tem gente na cidade que já está de olho. O prazo estava correndo. 10 horas para a assembleia. 10 horas para provar que a herdeira da colônia estava nos braços de um mecânico falido. Samuel tomou uma decisão moral que mudaria tudo. Ele não fugiria mais. Ele iria direto para o ninho da serpente. Mas para isso, ele teria que deixar Alice com Benício. Seria o momento mais difícil de sua vida. Deixar sua filha, seu único motivo de viver, enquanto ele se lançava em uma missão que poderia ser a sua última. Cuida dela, Benício. Se eu não voltar, leve esse envelope para o padre da colônia. Ele é o único que Heitor ainda não conseguiu comprar. Samuel entregou o chocalho de prata para Alice, que o apertou com força, emitindo aquele som cristalino que parecia uma prece. Ele deu um beijo na testa da filha e saiu na noite escura, levando apenas o relógio de Olavo e a coragem de quem não tem mais nada a perder. O que aconteceu em seguida foi uma escalada de tensão que a colônia jamais esqueceria. Samuel não foi pela estrada. Ele foi pelos canais de irrigação, por onde a água contaminada corria, carregando a prova do crime de Heitor. Ele ia usar a própria arma do inimigo contra ele. Mas Heitor tinha um trunfo final. Ele sabia que Samuel amava Alice mais que a própria vida,
E enquanto Samuel se aproximava da cidade, ele não sabia que Heitor já estava a caminho da casa de Benício. A traição estava à espreita, e o que Samuel encontraria na manhã seguinte o deixaria em choque. O relógio da torre da igreja marcou 10 horas da manhã. O som dos sinos parecia um anúncio fúnebre para a dignidade daquela colônia. Lá dentro, o doutor Heitor, impecável em seu terno escuro, subiu ao púlpito com a confiança de quem já se sentia dono do mundo. Ele segurava a caneta de ouro, pronto para colher as assinaturas que transformariam a herança de Olavo em um deserto de lucro e contaminação. Mas, no exato momento em que a ponta da caneta tocou o papel, as portas pesadas da igreja se abriram com um estrondo, revelando um vulto que ninguém esperava ver. Samuel entrou. Suas roupas estavam rasgadas e cobertas pela lama das valas de irrigação, mas seu olhar tinha uma lucidez que silenciou os sussurros da multidão. No colo, ele não carregava apenas a pequena Alice, mas o peso da verdade que a colônia tentou enterrar por décadas. "Parem essa assinatura!" A voz de Samuel ecoou firme e sem hesitação. Heitor riu, um som seco e desdenhoso. "Vejam só, o mecânico fugitivo. Chamem a polícia. Ele roubou a própria filha e agora quer interromper o progresso da nossa comunidade." Mas Samuel não recuou. Ele caminhou até o altar e, em vez de um discurso político, ele colocou o envelope azul sobre a mesa. "O progresso que o Dr. Heitor oferece tem gosto de veneno. No envelope estão os laudos da professora Helena. Ela não fugiu. Ela foi calada porque descobriu que a cooperativa está matando o nosso gado e envenenando a água que os seus filhos bebem para desvalorizar as suas terras." Um murmúrio de choque percorreu os bancos da igreja. Heitor tentou avançar para pegar o envelope, mas Samuel foi mais rápido. Ele tirou do bolso o celular de Benício e deu o play em uma gravação. A voz de Heitor, nítida e fria, preencheu o recinto, confessando o suborno oferecido a Samuel e a intenção de apagar a linhagem de Olavo. A máscara do vilão caiu diante de todos. Os mesmos produtores que Heitor desprezava agora se levantavam, um a um, com os rostos vermelhos de indignação. A queda do vilão foi rápida. Os poucos policiais honestos da região, pressionados pelo clamor popular, levaram Heitor sob vaias que sacudiram as janelas de vitral. Semanas depois, o sol finalmente rompeu a neblina persistente sobre as araucárias. Olavo, recuperado e visivelmente mais jovem após tirar o peso do segredo do peito, cumpriu sua promessa. Ele revelou a todos que Mariana era sua neta e que Alice era a verdadeira dona daquelas terras. Mas ele sabia que a terra precisava de mãos honestas para ser cuidada. A Fazenda Velha foi transformada na Cooperativa Real, um projeto onde cada pequeno produtor tinha voz e onde a água voltava a correr limpa. Samuel, agora administrador do lugar, não usava mais o terno do poder, mas seu uniforme de mecânico, mantendo os tratores de todos funcionando como o coração de uma comunidade unida. A cena final é de uma paz profunda. A casa de Samuel está reformada, com flores na varanda. Alice, agora dando seus primeiros passos na grama verde, agita o chocalho de prata, cujo som não é mais melancólico, mas uma celebração da vida. Samuel fecha o novo portão da fazenda, onde um letreiro simples diz: Justiça e Terra. Ele olha para o horizonte e sabe que a verdadeira herança que deixou para a filha não foi o dinheiro ou o status, mas a prova de que a integridade de um homem é o único tesouro que o tempo não pode destruir. Se essa história tocou você de alguma forma e te mostrou que a justiça pode tardar, mas não falha quando há coragem, se inscreve no canal. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer seus dias um pouco mais reflexivos e inspiradores. E me conta nos comentários de 0 a 10 que nota essa história merece. Eu leio tudo e adoro saber a opinião de vocês. Até a próxima jornada.